malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas bem divertidas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, Miguel, viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Bruno. Antes de mais, vocês devem ter reparado que faltamos aqui à convocatória da data do episódio anterior. Aqui a equipa, como devem estar a reparar, se calhar ainda não toda está recuperada da sua voz. Deixo-vos aqui a tentar adivinhar quem é a pessoa que está aqui um bocadinho mais rouca ainda. Mas realmente nós tivemos... Não se nota nada. Não se nota nada, não é? Não se nota nada. mas infelizmente estas coisas, quando requerem alguma voz, não foi só uma pessoa da equipa, houve duas pessoas de baixa e já não dava para fazer um monólogo. Nós poupamos desse monólogo e tivemos que faltar à convocatória, mas para compensar, nós temos sempre que vos compensar, então hoje trazemos uma novidade muito divertida para vocês que vamos introduzir neste episódio e que acho que vocês vão adorar. É um segmento novo que vamos fazer parte do início dos nossos episódios, que se chama, e agora quase que faltava aqui o drum roll para vocês ouvirem, a Barrigada de Jogos. É verdade, malta. A DICE Cultural está sempre a inovar e a trazer-vos sempre mais e melhor. A Barrigada de Jogos passa a ser a marca, a marcar presença no início dos nossos episódios e consiste num curto segmento onde cada um de nós vai partilhar a lista de jogos que teve a jogar nos últimos 15 dias convosco. Sem grandes descrições, nem iremos muito a fundo nos jogos em si. Vocês já sabem como é que é o nosso formato normal de conversa. Vamos estar então a avançar hoje para a nossa primeira barrigada de jogos. Bruno, queres começar a encher aqui a barriga da malta com a tua lista? Força! Sim, eu nos últimos 15 dias até joguei bastantes coisas e posso dizer que um dos jogos que eu joguei mais do que uma vez nesses 15 dias foi o Ark Nova. Não podia deixar de ser o melhor jogo de sempre. Experimentei o Lawyer Up, um jogo para dois sobre defender um caso em que há um advogado de acusação e um advogado de defesa. Muito interessante também. O The Colonist, já não jogava há 4 anos. Pulo na mesa, tive que reaprender as regras, foi uma experiência interessante. E Love Letter, claro, tinha que ser. É aquele jogo que no final de noite me obrigam a jogar. Não quis, mas tem que ser. E por último, um jogo que eu ainda não tinha experimentado, não sei porquê, porque sempre tive essa curiosidade, mas experimentei o Santorini. E gostei bastante. É giro, gostei bastante. É giro. Também um jogo para dois. Joguei sem poderes. Jogaste a dois? E jogaste a dois? Joguei a dois, sim. E sem poderes, ok. E sem poderes. E achei bastante interessante. Gostei bastante do jogo. E tens que experimentar com poderes, na minha opinião. Porque é giro. Queria uma mecânica, mas queria umas mecânicas assimétricas interessantes. Mas eu recomendo jogar sempre o jogo primeiro sem os poderes, até porque a mecânica base é boa. Os poderes não precisavam disso, até porque as expansões só trazem também mais poderes. Aquelas ou são expansões ou são cartas promo, já não me lembro muito bem se é uma expansão ou umas cartas promo, mas que trazem mais poderes, a única maneira que eles tiveram. Eu tenho algum receio porque o jogo... Não sei se não se vai tornar demasiado assimétrico e depois de repente eu sou apanhado na curva porque são coisas que eu não estou à espera que aconteçam. Fica. Mas gostei bastante daquilo que vi e acho que vou continuar a jogar porque é daqueles jogos, tal como o Splendor, que eu tenho que continuar a jogar para tentar apanhar a mecânica daquilo. Porque eu levei muita surra durante estes 15 dias a jogar aquilo. Espetáculo. Sim, senhor. Já começamos com a barrigada. Miguel, passo para ti a responsabilidade de seres o prato principal deste menu de hoje, da primeira barrigada de jogos. Pôs-me a mim como prato principal, espera lá. Ele foi o appetizer. Já ficámos cheios com os appetizers, mas pronto, agora tem que ser Estou curioso para ver principal. O que é és. Pois não sei. Ora bem, o que é que eu consegui pôr na mesa nestes últimos tempos, 15 dias, vamos dizer assim? Chegou-me o Legacy cá a casa, finalmente. Consegui pô-lo na mesa. Não o consegui jogar todo porque não consegui, mas fiz para aí meio jogo a solo contra dois
adversários. E, o jogo é realmente muito bom e pronto, está... Cumpre as expectativas. Está aprovado, cumpre as expectativas, tem se calhar um bocadinho mais de componentes do que aquilo que eu estava à espera. Quer dizer, eu já estava à espera dele porque eu já o tinha jogado digital, só que depois vê-lo na mesa é diferente e depois começas a ver muitas pecinhas. Bom, enfim. Para além disso, mas atenção, o jogo é muito bom. Para além disso, tenho jogado bastante no BGA e aí sim, aí os jogos também são tipicamente mais curtos e também dá para jogar mais umas coisas. E ultimamente joguei Century, joguei o Railroad Inc., coisas assim mais levezinhas. Joguei também um jogo também muito engraçado que é o Trek 12, que também é um roll and write. E, portanto têm sido assim umas coisas mais levezinhas no BGA, sim. Sim, senhor. Tenho o meu Legacy, também recebi e também me assustei um bocado com o tamanho do bicho quando chegou a casa, porque é realmente uma caixa poderosa, pesada, mas eu ainda não o abri, por isso ainda está ali para Boa tirar. Sorte. Pois, eu percebi que era um processo, Sim, senhor, aqui o prato principal. Eu então fico com a sobremesa desta barrigada, Claro. não é verdade? Agora, então, agora introduzo-vos aos nossos ouvintes a sobremesa da nossa primeira barrigada de jogos. Também não consegui jogar muito, como devem ter entendido pela minha vozinha, muito mais de locutor de rádio hoje. Isto não sobrou muito de tempo, a não ser para tentar sobreviver a esta situação. Mas a realidade é que ainda deu para jogar algumas coisas engraçadas. Voltei típico, que é um dos meus preferidos, se não o meu preferido, Worker Placement, que é o Lords of Waterdeep. Depois estive aqui, antes de ficar assim mais mal, no fim de semana mesmo antes, ainda tive aqui alguma malta que não conhecia tantos board games, então tivemos a experimentar umas coisinhas mais levezinhas. Fomos ao The Mind, tivemos também com o Electric 28 e depois ainda consegui com a minha malta avançar mais 2 puzzles no Micro Macro. Estamos mesmo a acabar o primeiro mapa, vamos dizer assim, porque basicamente o jogo é aquele mapa, depois a expansão é um mapa novo, que é um jogo novo, mas pronto. E já tens a expansão? Ainda não, mas já vi que ela não está esgotada, por isso não estou muito preocupado. Vou acabar primeiro esta e depois mando vir a próxima. Okay. Não vou ser demasiado consumista, até porque depois a malta vai querer olhar para o mapa e ver o mapa, ainda se começa a motivar muito e não acabamos este. Claro que sim, vou estar só mais uma semana para fazer isso, para comprar essa expansão. É provável, pela velocidade que nós temos, eu acho que mais uma sessão e fechamos o que falta. Estamos mesmo a uma sessão mesmo de terminar, na boa. Só se os últimos forem, em teoria, são os que têm mais estrelinhas, por isso aquilo devia ser mais difícil. Mas eu duvido que aquilo vá ser muito, muito mais demorado e foi isto que eu estive a jogar aqui para a sobremesa da barrigada de jogos de hoje. Muito bem. E fica assim a nossa primeira rubrica da barrigada de jogos. Espero que tenham gostado e isto aqui vai estar cá sempre no início dos nossos episódios para vos partilhar aqui alguns momentos também com alguma diversão, muita da nossa diversão na realidade convosco aqui nos inícios dos nossos episódios. O tópico de hoje, e avançando já para o podcast em si, o tópico de hoje é playtesting, essa etapa tão pouco referida da criação de jogos de tabuleiro, onde o que conhecemos como um jogo de tabuleiro realmente é forjado na bela máquina que tanto adoramos, não é verdade? E alguém tem que fazer esta parte, esta etapa para que isso aconteça. Existe mesmo muito que se lhe diga a esta fase e que estamos a brincar, entre aspas, no fundo, com um protótipo, muitas vezes feito inteiramente em papel ou cartolina, anos-luz do aspecto final que o jogo vai ter e com mecânicas normalmente muito pouco balanceadas, principalmente no início, e estamos nós, jogadores, a fazer iterações, um pouco como os antigos swordsmakers, não é? Nos tempos dos samurais, a passar um metal pela forja, a trabalhar várias vezes o metal até que a espada de samurai fica perfeita, no fundo, é um bocado esse o processo. Várias etapas, várias vezes, aquilo não fica à primeira nem à segunda e nem é esse o objetivo. De vez em quando aí fica, é verdade, mas pronto.
O que será, no fundo, a nossa discussão e provavelmente vamos tentar cobrir um bocadinho destes pontos todos. O que é esta fase da construção dos jogos de tabuleiro? Como funciona? O que é que implica? Que impacto é que tem na versão final? E quem são esses testers? O que é que eles fazem? Como é que é jogar? São tudo perguntas boas, sem dúvida um assunto que será interessante e que eu estou também curioso de ver a vossa perspectiva aqui no nosso DICE Podcast de hoje. E acho que se calhar até começar por lançar esta pergunta aqui para vocês. Não sei, Bruno, se queres começar por comentar para ti o que é um processo de testar um jogo, porque para muitos dos nossos ouvintes só conhecem o processo de o jogar e estão a pensar, testar é jogar. Por isso, não sei. Força. É uma parte que eu acho que tem tanto de crucial como de chata, e quando eu digo que é chata, acho que é chato para os dois lados. Para o designer, que provavelmente depois daquele teste vai ter que mudar muita coisa, que está exposto a muita crítica, portanto também acredito que não seja fácil, e às vezes essa revelação de ter a coragem de ir para a frente e mostrar a sua criação a alguém é um processo difícil, mas também para quem experimenta, porque não vamos encontrar à partida um jogo finalizado com as regras definidas. Muitas vezes vamos parar a meio porque alguma coisa encrencou, às vezes vamos ver coisas que não estão bem equilibradas e vamos estar ali a olhar para o relógio e dizer, isto do jogo ainda não está a meio e isto está-se a ver que alguém vai ganhar o jogo assim facilmente, alguma coisa que está aqui errada, vamos continuar a jogar, não vamos? Não, temos que continuar a jogar porque depois temos de dizer qualquer coisa no final ao designer, portanto pode haver mais coisas para dizer para além daquelas que eu já vi. E é isto, é um processo que eu acho que digo chato, porque é difícil para os dois lados, mas que é muito importante. Eu acho que hoje, com a indústria a ser cada vez mais criteriosa, eu não vejo jogo, quer dizer, às vezes até vemos, mas eu acredito que as editoras não façam isto de editar um jogo sem o testar centenas de vezes não vou dizer centenas de pessoas diferentes, mas com muitas pessoas diferentes, porque a concorrência é cada vez maior, não é? E nós temos que ter um projeto bem diferenciado, mas também de boa qualidade, porque senão vai cair no esquecimento rapidamente, se é que alguma vez vai ter algum reconhecimento, se a coisa nasce já torta. Bom ponto. E se calhar até posso, não sei, Miguel, passo-te a palavra abertamente, mas o Bruno tocou num ponto interessante que acho que também devíamos falar, tu ou comento eu, que é a das pessoas diferentes. Se isto aqui, que impacto é que também isso tem? Um grupo de teste em si, se é testarmos uma vez com cada um, ou se é testarmos muitas vezes com muitas pessoas, se é, pronto, o que é que para ti também compõe estes testes com sucesso? Bom, eu antes disso eu queria pegar ali num ponto que o Bruno também pegou, e que é realmente o facto de que o designer tem que ter um espírito aberto e tem que ter uma mente muito aberta e tem que estar muito preparado para ouvir o que não gosta, se calhar. Exatamente. Porque eu, pelo menos, eu vejo as coisas assim, que é, se me pedem o meu comentário sobre alguma coisa, eu vou-te dar o meu comentário sobre alguma coisa. Tu podes não gostar, mas é a minha opinião. E, portanto, é preciso que o designer ou alguém da editora, quem seja, esteja preparado para receber esse feedback e também, mais importante do que isso, incorporar esse feedback no jogo se realmente achar que é feedback útil, não é? Porque senão ninguém está ali a fazer nada e estamos só a perder tempo, quem está a testar e também o próprio designer. Pegando nesse ponto, Marco, que me estavas a dizer, que é no fundo é um bocadinho o que é que preferes, não é? Que é preferes muita gente a testar uma vez ou preferes menos pessoas a testar várias vezes? Eu acho que já há quase profissionais de playtesting, não é? E o que eu quero dizer com isto é que tu se calhar tens a mesma pessoa que consegue jogar o mesmo jogo e consegue aplicar 3 estratégias diferentes das 3 vezes que joga. Se tu conseguires ter um grupo dessas pessoas, que não é fácil de arranjar, então teres uma pessoa que joga 3 vezes com 3 estratégias diferentes, se calhar é quase a mesma coisa do que estares a jogar com 3 pessoas diferentes, digo eu. Mas a questão é que também acho que não é fácil de arranjar pessoas que consigam fazer várias estratégias diferentes, porque obviamente é a nossa própria cabeça, não é? E nós mais cedo ou mais tarde
acabamos sempre por divergir e por ir um bocadinho. Eu agora queria experimentar a segunda estratégia, mas mais cedo ou mais tarde tu vais dar à primeira que já tinhas feito. Não sei, pode acontecer. Agora não... Eu acho que testar com mais pessoas pode acabar por ser melhor, porque também pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Okay. Não é? E porque no final do teste vão-te dar feedback diferente. Porque se for a mesma pessoa que jogou aquilo 3 vezes, o que vais ouvir é isto agora está muito melhor porque... Ou eu com esta estratégia eu gostei mais porque... Está bem, mas não é uma pessoa diferente. Bom ponto. Pá, eu pegando no que tu estás a dizer, estava a fazer lembrar, não aqui mencionando nomes, mas realmente nós já testamos mesmo muitos jogos na equipa da DICE Playtesters, e houve efetivamente um caso que me ficou marcado, de um jogo com imenso potencial, que até foi bastante divertido de jogar, mas que precisava ali de alguns tweaks para ser melhorado, e estávamos todos em acordo até nisso, nem sequer foi uma opinião de uma pessoa, foi de todas as pessoas que jogou, e por acaso lembro-me do criador concordar com os pontos todos e depois decidir não implementar nenhum, o que foi um bocado chocante para mim, e foi um bocado fiquei um bocado triste. Jogamos até o jogo para aí 2 ou 3 vezes. Mas é válido, atenção. Claro que é válido, e nós estamos cá, a equipa de playtesters está exatamente aqui para fazer o teste, não para mudar o jogo. Essa é uma decisão do designer, claro, de assumir, incorporar ou não essas alterações no jogo. Foi pena que depois também nunca vimos o jogo realizado, porque depois não foi funded na campanha que depois tentou fazer, mas pronto, mas independentemente disso, era um jogo com muito potencial, e aconteceu, e estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar exatamente das trocas de e-mails nesse caso em particular. Eu também sou da opinião que realmente é doloroso para o designer de vez em quando, porque está a expor-se a um conjunto de crítica que ele não controla, mas por outro lado, eu acho que o medo não é o que é que as pessoas vão dizer que não gostaram, ou o que for. É o medo de, será que ele vai funcionar o jogo? Porque acho que é como saltar num precipício com umas asas que tu nunca testaste, e tu não sabes muito bem se aquilo vai voar mais ou menos, se vais magoar muito, se vais ter que bater muito às asas e que afinal vais-te cansar e vais ficar todo roto, ou se vais por simplesmente estatelar no meio do chão. E acho que toda a gente salta ali naquele momento com o medo do, será que eu precisava de um bocadinho mais fita cola nisto, só para ter a certeza, estás a ver? Se eu metesse aqui mais um bocadinho só para reforçar, se calhar ao menos me estatelo no meio do chão. Eu acho que é mais ou menos essa sensação. E por isso o espírito aberto também é muito bom, porque as equipas certas de teste são as equipas, na minha opinião, que estão lá pela positiva, e é um bocado a sensação que eu sempre que testei, eu não vou, o jogo não precisa de ser bom, eu neste momento preciso dar feedback, se calhar não é esta iteração onde ele passa a linha do bom. Nós testamos, eu lembro-me de testar alguns protótipos que efetivamente na sua versão inicial estavam maus. Estavam muito, ainda a mecânica, olha, um bocado o que o Bruno estava a dizer, será que este jogo a partir de agora está broken? Aconteceu isto, e a partir de agora isto é claramente, estou aqui só encher chouriço até ao fim, porque já não consigo, já não há maneira nenhuma. As regras não, o balance está broken, de vez em quando as regras estão broken também, já também chegamos a momentos onde sim. O livro de regras é um fecheiro de Word altamente incompleto, e nós agora estamos num cenário que não está no livro, por isso o que é que nós fazemos? O óbvio seria fazer isto, mas não está escrito. Isso tens que ligar ao criador, ou então anotar isto, ou então a fazer nota, não é? Olha, vamos todos acordar que vamos fazer isto, fizemos isto, porque não está lá escrito nada, vamos todos fazer isto, uma nota. Ok, depois dizemos ao designer, no livro falta este caso, e nós decidimos fazer isto. Funcionou mais ou menos já agora, não foi assim uma ideia fantástica. E o gajo, olha, diz aqui uma ideia para mais ou menos. É giro. Eu acho que para mim é um processo, o processo de testar um jogo para mim, vocês por acaso não mencionaram isto, mas menciono eu, é fazeres parte da criação do mesmo. Há tanto tempo e esforço em testar e iterar no jogo, quase como o conceitualizar no início.
Demora mais tempo até, na minha opinião, a afinar as regras do que propriamente a fazer a primeiro draft das mesmas. Porque a ideação é muito fácil, mas depois quando confrontada com a dura realidade de um conjunto de pessoas a tentarem usar aquilo de uma dada forma, e ninguém está a tentar partir o jogo, ok? Para os nossos ouvintes que se calhar sejam software testers e coisas assim, que andem, normalmente o objetivo de um tester é usar o software da maneira como era devido e depois pensar como é que poderia fazer ali inputs de break. Também existe o break test, é tentar partir o jogo ou partir a aplicação. Mas aqui é mais ao jogar eu vou ter interpretações diferentes da estratégia que era suposto fazer. Não é violar as regras, porque as regras são em teoria invioláveis, não é? Quer dizer, num jogo de tabuleiro a ideia não é fazer batota. Por isso é só eu construir a minha estratégia óbvia e tentar chegar lá. E depois há um ponto engraçado que até foi o Miguel que referiu, acho eu, que é as pessoas que vão jogar com um dado objetivo, que isso depois também tem muito, faz parte muito dos playtests, quer dizer alguém, Miguel, vamos fazer um playtest, mas tu tens que jogar só para aquele objetivo, e tu queres lá chegar, vais fazer um mega rush para seres o campeão daquele objetivo que te dá a vitória. E nós todos já sabemos isso, ou vamos conseguir, vamos entender, como é óbvio, né? Vai-se notar que estás a fazer hoarding daqueles tipo de pontos ou o que for, e nós temos que ou conseguir te travar, ou conseguir ganhar nos outros objetivos mais depressa que tu, porque se tu conseguires ganhar só a fazer isso e ninguém te conseguir parar, então o jogo está broken. Claro. E é preciso haver estes testes também, que de vez em quando há uma pessoa que não era a estratégia que queria fazer, não é a coisa que mais gosta de fazer se calhar, mas vai estar um jogo inteiro com aquela missão de eu vou dar forte nisto, tudo o que eu fizer é para ganhar aquilo o mais rápido possível. O que é que vocês acham? Mas eu dizia uma coisa um bocadinho diferente. O que eu estava a dizer era, tu tens uma pessoa que joga, que faz um teste de uma determinada maneira e depois faz outro teste passado uma semana, mas ninguém lhe diz nada, só que a própria pessoa diz, olha, eu agora vou jogar diferente. Sim. Estás a ver? E portanto parte da própria pessoa que está a fazer o teste e não alguém que lhe diz, ou seja, não, por exemplo, o designer que diz, olha, experimenta agora esta estratégia, percebes? Portanto, não forçar, mas a própria pessoa dizer, olha, eu agora vou experimentar jogar de maneira diferente porque aquela estratégia eu já experimentei, funcionou, não interessa, mas aquela maneira de jogar eu já fiz, agora vou experimentar outra maneira. Certo. Sim, percebido, mas também existe um desejo grande, tipicamente em jogos complexos, onde que tem múltiplas maneiras de ganhar o jogo, ou múltiplas estratégias diretas olhando para o tabuleiro que se podem ser feitas. Há um teste importante nesse tipo de jogos que é o rush. Ou melhor, a guarda do rush. Eu tenho que arranjar maneiras de impedir um jogador que está a fazer um rush num dado momento, que ele tem que lhe custar caro, não é? Porque senão ele é unstoppable, basicamente. Se eu não consigo travar e ele conseguir chegar lá mais depressa do que qualquer outra forma, então estamos todos a correr para o mesmo. A única maneira de o travar é eu chegar lá primeiro. Isso não é bem a mesma coisa. O que é que vocês acham? Não sei, Miguel, disto ponto, e até mesmo falando daqui do tempo então também que demora estes testes, no fundo, não é? Testar um jogo destes é uma coisa mais ou menos demorada do que um jogo normal. Só para quem possa não estar aqui a pensar que um jogo é como jogar normalmente. O que é que tu achas, Miguel? Não, às vezes o teste até pode demorar muito menos tempo do que o jogo. Porque tu vês logo que aquilo está broken e tu dizes, ok, já percebemos, isto não vai funcionar Acabou. assim, parou, segue, agora vamos recomeçar, mas vamos experimentar com esta regra ou com esta alteração que realmente já vimos que isto assim não funciona. O que é que vocês acham? E isso também é uma parte gira, que é, às vezes há essa discussão de o que é que vocês acham que isto, como é que vocês acham que isto podia ficar melhor? Assim. Ok, então vamos experimentar outra vez. Perdemos 10 minutos, um quarto de hora, tínhamos marcado aqui tipo uma hora e meia para jogar isto.
Vamos experimentar outra vez. Fazemos uma ronda ou 2 rondas assim, só para ver se realmente fica mais equilibrado. Se ficar, fica. Se não ficar, olha, paras outra vez. Mas esses são os casos em que realmente demora muito menos tempo, porque a gente vê logo. E como é que A regra geral demora mais tempo, obviamente, primeiro porque as pessoas que estão a testar não sabem para o que é que vão, porque ainda não viram as regras, não sabem nada, porque quer dizer, o jogo está a ser desenvolvido, portanto ainda é preciso a explicação de alguém, portanto precisas, não é? Precisas que alguém te explique o jogo, precisas também de o jogar mais ou menos bem, mas durante o jogo pode haver sempre perguntas, pode haver sempre coisas que não estão a funcionar, pode haver sempre algumas notas que o designer queira tirar, que te queira perguntar, olha, mas porquê que estás a fazer isso? E portanto há sempre aqui esta coisa de que vai demorar mais tempo. Agora, quanto mais... isso... Normalmente é mais. Não sei. Não, é mais. Eu lembro-me quando havia os encontros em Oeiras e eu escondia-me quase cada vez que eu sabia que alguém queria que eu experimentasse um protótipo, porque o que é? Eu tenho muito pouco tempo da semana e eu queria aproveitar aquilo para jogar jogos que eu queria realmente jogar, mas quando alguém me pedia, e eu gosto deste espírito comunitário que existe no hobby, ok, somos amigos, queremos ajudar, ok, mas quanto tempo é que isto vai demorar? É meia hora, isto é rápido. E depois 1h30 depois ainda estávamos naquilo. E em vez de eu jogar um jogo mais experimentar o protótipo, eu acabei a noite só a experimentar o protótipo. Eu acho que isto é natural. Eu próprio fiz um protótipo já há muitos anos de um Civ game que eu queria que fosse muito complexo. Não é complexo, completo, ok? Completo. E eu idealizei que aquilo em 3-4 horas no máximo estava feito. Primeiro teste que eu fiz com um amigo só, a 2, já íamos nas 5 horas e o jogo não estava nem a meio. E nós decidimos que acabar ali e eu pensei, bem, este aqui é mesmo meu amigo. Para aturar isto é preciso ser mesmo meu amigo, porque se fosse eu no lugar dele eu já tinha mandado um sítio. Mas é aquilo que o Miguel disse. São pessoas que não estão ainda, não tiveram contacto com o jogo. Têm que aprender as regras, que lá está. Não são regras que à partida estejam muito bem definidas. Vai pensar de forma diferente daquilo que o design idealizou, porque tem uma forma diferente de pensar. Portanto, são coisas diferentes e que eu não tinha pensado que iriam acontecer. Vai haver muitas paragens porque... Ups, e agora? O que é que fazemos? Lá está. Mas por acaso eu estava lá e eu era o suposto designer. Ok, vamos fazer assim. E andávamos ali um pouco no fluxo, a ver o que é que aquilo dava. Íamos fazendo as coisas on the go e apontando coisas, porque isso é outra das coisas. Quando é o primeiro teste e eu estou lá, eu vou apontando coisas. Espera lá. Depois estou ali 2 minutos a apontar coisas no papel. E a falar ao mesmo tempo, olha, vamos ter que fazer isto depois da próxima vez que jogarmos. E a coisa vai se arrastando. E eu estou a falar da primeira vez que se testa. Obviamente que à medida que vais testando, o tempo vai ficando mais accurate, vai ficando mais aquilo que à partida está idealizado, mas é quase impossível não derrapar no tempo, eu diria. Mas vocês estão os dois a falar, por acaso vocês introduziram aqui os dois o conceito do tipo de teste, que é o guided test, não é? O teste guiado, em que a pessoa vai para lá e tem alguém, neste caso o designer ou o produtor, certo, alguém que está envolvido diretamente na criação do jogo, a explicar as regras. Mas também existem outros tipos de testes, nomeadamente o blind test, para quem nos está a ouvir, que é efetivamente o criador manda um livro de regras, vamos chamar-lhe um livro de regras aqui para ser mais simpático, de vez em quando é mesmo um Word com uma lista. Documento com regras, vá. Um documento com regras. Vamos chamar-lhe, sim. É um documento com uma regras, mas não necessariamente uma explicação efetiva do jogo, de vez em quando, porque nós quando olhamos para um livro de regras temos o setup com imagens e tudo. Esqueçam, malta que nos estão a ouvir, esqueçam lá essas coisas todas. Não? Com sorte tem os print screens das cartas, porque tem lá umas setinhas enfiadas em cima para ajudar visualmente a guiar, mas muitas vezes isso é uma grande sorte. Muitas vezes é texto só, livre a dizer os nomes das cartas ou coisas assim, vocês depois têm que se safar de um bocado. Porque é normal, porque aquilo vai sofrer tantas alterações, não vale a pena estar a investir muito trabalho a fazer isso, que depois vai mudar provavelmente no final daquela sessão. Ou pelo menos naquela semana vai mudar 2 ou 3 vezes se eles estiverem a fazer testes mais intensivos. Por isso é efetivamente uma coisa assim um bocadinho rudimentar. Mas é um blind test, que é dizer, ok, já tenho
livro de regras um bocadinho afinado, ou pelo menos só fazemos o blind test, não é nas primeiras, digo claro. já, se alguém me convidar para fazer o primeiro teste em blind, claro. eu digo que não. Se calhar estamos a virar um bocado a coisa ao contrário, a carroça à frente dos bois, mas pronto. Um blind test, quando já fizemos alguns testes, tem também um objetivo interessante, que é vocês como é que jogaram e se efetivamente entenderam as regras, se o que está escrito ali é suficientemente claro, se a mecânica em si no tabuleiro faz sentido e ajuda, ou então se não ajudar, como é blind, normalmente até nem temos grande aquela ajuda do e agora o que é que nós fazemos, porque quando é blind mesmo, é agora o que é que nós fazemos, alguém abre lá o PDFzito, vai andar ali para trás e para a frente naquilo à procura de, olha, não sei, toma nota e vamos fazer assim, todos concordam? Falta aqui qualquer coisa, pelo menos se está, não estou a entender que é para fazer assim. Mas é os blind tests também, para deixar o outro lado. Esse é o playtest puro, porque se a coisa funcionar bem assim, sem qualquer tipo de influência da pessoa que criou, e se funciona é porque à partida está no bom caminho. Exato. Portanto, eu diria que essa se calhar é o melhor dos playtests. E depois há outra coisa, que é quando está o designer, pode haver aquela... Desculpa, não percebi. Mas normalmente não funciona bem, não é? Sim, as primeiras vezes não. Sim. Mas existe também aquela coisa que é a pressão de estar o designer por perto. E tu, se estás bem com a pessoa, és capaz de ser frontal e dizer exatamente aquilo que pensas. Mas quando são pessoas que não conhecem bem, podem ser simpáticos e não extrais exatamente a informação que queres. Certo. Quando tu estás por ti próprio, sem qualquer tipo de interferência, és capaz de ser mais puro nas ideias que realmente o jogo te trazem. Não sei, se calhar estou a dizer isso, é a minha opinião, não sei qual é que é a vossa. Eu já tive blind tests em que foram completamente blinds. Aqui na equipa tivemos, estou-me a lembrar de um, e acho que o Miguel também participou nesse. Não sei se participaste, por exemplo, da Pandasaurus, Bruno, em que nos mandaram mesmo só o PDFs de livro de regras, dizer joguem e registem e... não vamos ter ninguém convosco, é mesmo, se vocês tiverem dificuldade, anotem, nós já temos mais ou menos esta, mas tu jogavas coisas bite size, ok? Eram coisas curtinhas, não era, sim, dava, sim. Mas que dava para tu andares lá um bocado confuso, principalmente com o setup. E coisa não... Tinhas que ler o documento uma ou duas vezes para conseguir, não estava zero. Nossa. Não havia vídeos. Não, nestas... E que maldade. Isto é uma tortura para o Bruno, realmente, nem me tinha lembrado. É verdade, Bruno, não tens essa hipótese. Ninguém que me explique e tem que ler o livro de regras porque não há vídeos, bem... Não, desculpa. O que tu tens de ler não é um livro de regras, é um documento com guidelines sobre aquilo que vão ser as regras finais. Usas a imaginação, depois é tão bonito. É tipo Dixit isso, mas imaginas... Mas é mesmo, é tipo Dixit, tu tens que imaginar tudo, de vez em quando até o design das cartas tens que imaginar, porque eles também não vêm. Isso é outro ponto que podemos discutir. Outro ponto que temos de discutir, que é a importância no playtest, tipicamente está focada não na qualidade gráfica do protótipo, vamos chamar protótipo. Ainda, nessa fase, quando estamos a fazer playtest, mesmo que ele esteja maduro, ainda é um protótipo, ainda não é um jogo, mesmo que seja um protótipo quase final. Mas normalmente não tem arte, ou quando tem arte, tem uma arte simplificada, que tem como objetivo mais ser um foco de usabilidade e iconografia para nós usarmos o jogo do que propriamente a arte do jogo, porque há uma importância, não vamos aqui também diminuir, na minha opinião, mais do que ao devido valor da componente gráfica do jogo, claro. Ajuda-nos a ler o tabuleiro, ajuda-nos a entender que esta carta encaixa naquele sítio, não é? É para este tipo de ações, estes recursos que eu tenho no meu board dão para ser gastos naquele sítio, quando não são dinheiro e tudo é dinheiro, mas de vez em quando temos outras coisas, e a iconografia está lá para isso. Por isso há algum design que também é criticado, entre aspas, ou avaliado, vamos dizer assim. Criticado em português tem uma conotação um bocado negativa, e isto de todos não é negativo, é mais comentado, ou alvo de avaliação pelos testers. O que é que vocês acham, Bruno, voltando para ti, do que é que realmente são as componentes que um tester está atento quando está a testar?
Sim. Tu agora tocaste num ponto que eu discordo às vezes com algumas pessoas que já têm muito mais experiência que eu a fazer jogos. Eu lembro-me do episódio com o Orlando Sá, em que nós discordámos um bocadinho sobre isso, porque ele disse que ele fazia os protótipos a preto e branco, até por conselho de editoras que diziam que só assim se conseguiam focar realmente no que mais importa, que são as mecânicas, e não haver distrações. E eu percebo. No entanto, enquanto playtester, se me puserem uma folha com, sei lá, rascunhos, eu não consigo ultrapassar isso. E fico naquilo, a pensar naquilo, e também já tive o oposto, que é eu estar a criar qualquer coisa que eu criei assim à pressa em termos de design gráfico, e as pessoas estarem mais focadas no quão feio aquela coisa era do que realmente o jogo poderia oferecer em termos mecânicos. É a minha opinião em relação à parte do grafismo. Eu acho que tem que estar minimamente aprazível para pelo menos ter vontade de jogar, e eu tento fazer o mesmo quando experimento os meus protótipos. Mas a ideia, sim, é como estavas a dizer, é ver as mecânicas. Ver se funcionam, tentar perceber, enquanto designer, qual é que é a parte do jogo que as pessoas mais gostam, ou a parte em que mais se entusiasmam, porque à partida é tentar perceber qual é que é o core do jogo, a parte mais crucial do jogo em que as pessoas se sentem mais envolvidas, porque se calhar é essa que se necessita mais de desenvolvimento e de mais investimento. E depois, obviamente, é tentar melhorar as pontas soltas que irão existir sempre. Claro, estamos a falar das mecânicas, mas também também não podemos esquecer da visão. O designer à partida tem uma visão. O que é que eu pretendo que o jogo seja? Um jogo complexo, um jogo familiar, party game, para 2, etc. Imaginemos que eu quero um jogo familiar e estamos a testar e de repente eu sinto que alguém está a demorar muito tempo a tomar decisões porque está a fritar a cabeça. Se calhar o jogo não está aí na direção certa. Alguma coisa aqui falhou. Vou mudar então o jogo para outro tipo de género, ou se calhar vou ter que alterar as mecânicas que eu criei para continuar a apontar para a ideia inicial. Portanto, eu acho que há aqui um misto de coisas e muitas coisas que vão ter que ser vistas, mas do ponto de vista do playtester, eu acho que quando estou a experimentar o jogo, eu tento experimentar o jogo como se fosse um jogo completo, não tento fazer experiências diferentes, pelo menos na primeira vez. E tento desfrutar do jogo ao máximo, como se o jogo fosse já um produto final. Se me pedirem para experimentar uma segunda vez, eu aí vou tentar, como tu há bocadinho disseste, partir o jogo. Vou tentar fazer algo que só eu vou fazer e que se calhar nem faz muito sentido, mas eu vou tentar achar ali um erro. Não sei como é que é convosco. Eu, pelo menos o primeiro, deixo a coisa andar, vou no fluxo. No segundo, não. No segundo é tentar partir mecânicas ao máximo. E eu acho que isso é muito útil também para o designer. Eu vou só complementar o que tu disseste neste ponto, que é, eu realmente dou importância a jogar um jogo como ele devia ser jogado na primeira vez. Até porque eu preciso de entender também o que é que o jogo realmente oferece para montar uma estratégia. Tipicamente, tento sempre ganhar na primeira vez, ok? E é uma das coisas que, nem que não seja o objetivo que o designer nos tenha pedido à equipa de playtesters, eu vou fazer isso. Eu vou, nem que seja jogar a primeira vez, quer dizer, eu vou ver quanto difícil é ganhar. E vou estar a jogar para ganhar. E depois vou dizer, olha, fiquei muito desiludido, porque depois tens o final score, não é? Quer dizer, fiquei muito desiludido com a pontuação, que de vez em quando acontece, ok? Também é uma coisa que eu dou feedback, que é, epá, eu estava a contar aqui estava a jogar a contar aqui a fazer mais de 100 pontos nisto, pelo que eu via, pelas cartas de dão e quantas X pontos por cada coisinha destas. Bem, eu nem aos 50 cheguei, e eu fiquei, pronto, até posso ter ganho o jogo, mas... Eu não estava a contar com esta pontuação. Eu estava a jogar desde o início a pensar, eu vou fazer... e se calhar está ali um upsell um bocado grande no início do jogo, na interpretação que fica na mesa, e que depois pode até dar... Por exemplo, quando isso acontece a segunda vez já não vou com essa gana toda às coisas que parecia que davam muitos pontos e depois não deram, que eu quase que perdi provavelmente por causa dessa porcaria. A segunda vez sim, a segunda vez já vou com objetivos, já vou com, olha, vou tentar esta estratégia, não é tanto tentar partir o jogo, a não ser que isso seja o objetivo, mas vou tentar fazer uma estratégia. Vou dizer assim, olha, percebi-me que aquele tipo de unidades são muito fortes, vou tentar ir logo lá e usar disto em mais quantidade. E ver como é que corre.
Também depois tenho algumas situações, e o Miguel se calhar pode partilhar alguns episódios, que eu estou-me a lembrar de um que foi até com ele, onde de vez em quando nos metemos em maus lençóis nas nossas estratégias e depois estamos ali um bocado, 2 ou 3 turnos dentro do protótipo a tentar sobreviver da decisão que fizemos ali, que parecia muito acertada naquele momento, e depois pronto, avançamos o resto do jogo com algum peso, vamos dizer assim, há um lastro daquele turno não tão positivo. Mas não acontece. sei do que é que estás a falar. Não sabes, não te lembras? Nada. Não. Esse foi um playtest recente, por acaso, seja. E ele não se lembra. Não me lembro em nenhum jogo em que eu tenha queimado os recursos todos e depois tenha ficado ali o resto do jogo quase só a pescar os olhinhos porque o resto já tinha ido. Enfim, em particular, o jogo tinha mesmo esta possibilidade naquele momento, que era, podemos gastar os recursos todos numa dada jogada, ganhávamos imensos pontos nessa jogada, contudo, nós precisávamos de recursos para gerar mais recursos, e depois ficando sem nada, estás um bocado a ganhar e muito dependente do que os outros jogam para conseguires efetivamente buscar aos bocaditos alguma coisinha que te dê outra vez velocidade de jogo. Pois é, um daqui, outro dali, outro daquela, mas aí já é muito difícil porque já perdeste 5 turnos com essa brincadeira. Foi, é verdade. Foi um episódio engraçado. Eu também não vi, já agora, Miguel, eu comentamos isso, nós comentamos isso no final. Sim. Foi um momento muito giro de um playtest onde estávamos a comentar, eu a dizer, bem, o Miguel fez ganda. Eu olhei para a jogada dele, foi grandes pontos já no início, que ele vai cheio de lanço. E depois conseguiu não pontuar nada durante grande parte do resto do jogo, e nós, pronto, é aquela coisa da lebre e da tartaruga quase, né? Quer dizer, a lebre saiu disparada no início. É o Flamme Rouge. Tu pões os novos todos logo ao início, estás a ver, e depois ficas a levar cansaço o tempo todo até ao fim, e depois não ganhas, claro. Exatamente. É isso. Sim. É muito bom. Não, mas é uma parte também interessante do playtesting, eu acho, que é esta de estarmos a testar outras e de maneiras de jogar. E já agora, eu como tester também aprendi a jogar de outras formas, exatamente quando estou a pensar nesta forma de jogar. Em vez de estar tão focado em ganhar, estar focado em fazer uma dada estratégia e aperfeiçoar essa estratégia e entender porque é que o jogo me está a beneficiar ou a prejudicar, dada essa estratégia. Porque nós de vez em quando estamos a jogar um jogo já testado, vamos dizer assim, não é? já pronto, um jogo, normalmente não estamos tão sensíveis a esses momentos, que é, o jogo tipicamente é algo justo, ou se estiver bem equilibrado será justo, por isso nós estamos a jogar o jogo naquela estratégia e ela vai ter o resultado que era pretendido e nós vamos entender esse resultado. A ausência desse equilíbrio cria um espaço de aprendizagem muito interessante, na minha opinião, para os outros cenários, que é, ok, eu estou a jogar e estou à espera que esta jogada me vai dar, não é a jogada me vai dar 10 pontos, a jogada vai-me dar mais 5 do que o resto das pessoas todas vão conseguir fazer aqui. E eu agora vou estar com 5 pontos de vantagem. Eu jogo e toda a gente ganha 15 pontos e eu digo, o quê? Isto era suposto ser a melhor. Eu estava a ler completamente mal a minha estratégia. Porque tu fizeste ou não sei o quê. Ok, isto não foi de todo o que eu estava à espera. E esses momentos são momentos de aprendizagem para o jogador de vez em quando. Porque as regras até estão bem equilibradas nesse aspecto. E entender isso. Ou então dar o feedback ao criador a dizer, para o esforço que esta porcaria deu de montar, esta porcaria devia valer 3 vezes mais, meu. Um gajo faz isto tudo a contar que vai ganhar imensos pontos e ao fim de 3 jogadas ganhas o mesmo que os outros conseguem fazer numa. Não pode, está desequilibrado. E diz-me uma coisa, Marco, tu quando dizes isso, porque tu de certeza que tu e o Miguel fazem muito mais playtests do que eu, qual é que é por norma a reação dos designers? Porque eu sinto que existe muito esta coisa de proteger o seu bebê e as pessoas ficam na defensiva e a primeira coisa que fazem é tentar justificar a razão pelo qual aquela mecânica é feita. Não sei se isso acontece convosco, comigo aconteceu mesmo como designer, ao início.
sempre que me diziam isto aqui não está grande coisa, e eu explicava, mas eu fiz isto por causa daquilo, e eu com o tempo percebi que isso é perda de tempo, porque só estou a dizer algo que a pessoa não quer ouvir, e eu queria era ouvir algo da outra pessoa que se calhar era aquilo que eu não queria ouvir. Mas eu sinto que existe muito esta coisa de a pessoa estar sempre a pessoa, o designer, estar na defensiva de tentar proteger a sua criação, quando à partida o que queremos é que ela se envolva, mesmo que a primeira ideia esteja minimamente boa, mas não está no sítio. Por isso é que eu comecei por dizer que o designer já tem que vir com a mente aberta e preparado para ouvir coisas que não gosta, porque senão, e repara, a justificação, tu estavas a dar o teu caso, em que tu dizes, sim, mas eu fiz isto porque estava a pensar sim, tudo bem, e isso é absolutamente válido também. Porque se alguém te diz, olha, eu acho que isto está mal porque, atenção, eu também sou a pessoa que, se me dizem que alguma coisa está mal, por favor justifiquem porque é que acham que está mal, não é? Porque não digam só que está mal, digam, olha, está mal porque, ou acho que está mal porque, Portanto, mas acho que a justificação do designer é importante, não é? Porque, obviamente, quem testa também não sabe o que é que se passa na cabeça do designer, e às vezes isso até dá aso a que haja uma conversa bastante mais interessante entre quem testa e o próprio designer, e se calhar chegar ali a um ponto qualquer em que, ok, no limite, ou fica como o designer achou porque na cabeça dele continua muito bem, ou então muda-se tudo por causa daquele comentário do tester, ou qualquer coisa ali no meio, ou então mas o que é que achas de até se fosse assim, o que é que achas? Achas que ficava melhor, não sei o quê. Esse tipo de discussões, entre aspas, esse tipo de conversa é que eu acho que é o sumo melhor dos playtesters, não é? Concordo. Porque também acho que é importante o designer dar a sua justificação e o que é que se passava na cabeça dele quando pensou naquilo. E nem todo o feedback é válido, porque tu acho que tu, enquanto designer, tu consegues filtrar a opinião das pessoas, tu consegues perceber a experiência que a pessoa tem, e não é preciso às vezes ter muita experiência. É como tu dizes, se a pessoa justificar a razão pelo qual disse não gostei disto por causa disto, tu até podes só gostar de Monopólio e só ter jogado Monopólio e mais uma outra coisa, e tu teres razão naquilo que estás a dizer. Mas obviamente que pessoas que jogam jogos há muito tempo, se calhar têm uma visão diferente, conseguem explicar melhor, conhecem muita coisa, e tu, mas ainda assim eu acho que conforme tu também estavas a dizer há bocado, que é, se tu estás a apontar para um jogo familiar e se tu estás a jogar com alguém que gosta mais de jogos pesados, a pessoa vai-te dizer, olha, acho que o jogo é demasiado leve e acho que devia ter mais isto, e é feedback válido porque a pessoa está habituada a jogar mais jogos pesados. Sim. E nesse caso, o que é que tu dizes? Olha, está bem, obrigado, mas realmente isto é uma coisa mais familiar, portanto, eu não vou por aí porque senão isto ficava demasiado complexo e, portanto, e ignoras, tudo bem. Sim, estou de acordo, mas eu continuo a achar que tem que haver aqui um filtro, porque mesmo quando o jogo já estiver totalmente afinado, quando eu digo totalmente, é pelo padrão de alguém, não de toda a gente, tu vais continuar a ter alguém que há de sempre dizer o jogo devia estar assim, o jogo devia estar assado. Nunca vai haver 100% de concordância que o jogo é perfeito. Portanto, olha, é sempre relativo com nada, peso que amigo, está. com Exato. nada do que tu faças vai ter 100% de concordância, sim, nunca, portanto não interessa. Mas é preciso ter mesmo espírito aberto, como estava a dizer, isso acho que é fundamental. Sim, isso é fundamental. Eu, complementando o que o Miguel disse, eu acabo por estar um bocado mais disposto até a liderar a equipa de playtesters aqui da DICE, é exatamente esses momentos de feedback. Eu tento compilar o que nós fazemos, e acho que há três coisas que nós tentamos fazer, não vou dizer diferente, mas eu acho, e vocês comentaram alguns dos pontos, a importância de registar as coisas. Nós não damos feedback aos criadores pelo feedback raw, assim, só opiniões. Nós temos um formulário que fomos desenvolvendo ao longo dos diferentes playtests que fazemos, e esse formulário já tem efetivamente muita coisa em que nós registamos o estado inicial do jogo, a ordem do jogo, os pontos finais que foram feitos, pronto, N coisas, não vou enumerar, são mesmo muitas.
E teremos imagens do tabuleiro como estava, os momentos onde as coisas acontecem, e depois, efetivamente, lá existe um ponto onde cada jogador, e é mesmo individual de cada jogador, dá o feedback e avalia a sua experiência naquela jogada em particular. Se houvesse objetivos, também foram identificados. O Marco estava a jogar só para a ofensiva, era para bloquear. O gajo jogou o jogo todo a bloquear o jogo. Era um objetivo. E eu estou lá a dizer, Marco, jogador 2, bloqueador. Pronto, e assim, e depois a minha experiência como bloqueador foi uma moeda difícil de bloquear, pronto, como é evidente, é contextualizado no que está a ser feito. Por isso não é um feedback solto, muito dado de opinião, é mais fundamentado na experiência que foi feita. E depois isso, na minha opinião, também dá muito contexto ao criador, que pode dizer: mas tu jogaste desta forma e a tua experiência foi esta, ok. É um bocado o que eu esperava. Mas agora também já tivemos experiências com alguns criadores em que disseram, e também agora não saltando para o extremo oposto, ainda no intermédio, ok, percebo essa experiência que este jogador teve, mas eu não vou mudar as regras, porque esse tipo de jogador não deve ser beneficiado, e o que aconteceu, eu quero que aconteça. Eu quero que a pessoa não volte a jogar desta forma, porque vai prejudicar o jogo para os outros. Por isso só prejudicou para ele. E já ouvi esse feedback e na altura, pronto, entendi. Nós estávamos a ver, mas ok, se é essa a direção, é essa a direção e tudo bem. Mas que vai ver uma pessoa que sempre que jogar dessa forma vai ter uma experiência não tão agradável do jogo, porque fez ali uma decisão que o criador decidiu prejudicar, no fundo, decidiu mesmo tornar negativa. Depois temos o oposto mesmo, onde a pessoa começa a defender o jogo. Não acompanho. Quando nós começamos este caminho da equipa, se calhar apanhávamos mais disso. Hoje também, como estamos a testar, que se calhar com as mesmas pessoas, já veem os nossos feedbacks mesmo como mais construtivos. Isso depois também coloca aqui algum bias, não é? Na minha opinião. Mas a realidade é, também ao mesmo tempo, nós começamos a estruturar mais o nosso feedback, o que faz com que a discussão não é tão solta e tão dada à opinião, que depois do outro lado precisa de uma defesa. É mais, aconteceu isto, factos, foi assim que nós jogamos, e o que nós achamos é isto, e a pessoa depois olha para isso e tem uma discussão construtiva sobre isso. Ok, vocês jogaram assim, mas que estranho que vocês não conseguiram, então este jogador jogou desta forma e só teve estes pontos. É verdade, olha, tem aqui o feedback, ele teve estas dificuldades durante o jogo e tudo, e olha, ficou em último lugar. Que estranho. E de vez em quando temos assim uns... que estranho. That's weird. Ok. Pronto. Então, como é que nós podemos fazer para ajudar mais? Se calhar era fixe jogarem agora, se calhar esta pessoa jogar de outra forma, a ver se com a mesma equipa, mas tentar não ir nisto. Ok, pronto. Marcamos uma segunda sessão de jogo e agora já estamos, como é dizer, guiados, né? Já estamos com um objetivo. Mas entramos rapidamente nesse modo com estrutura. E por isso é o que eu acho. É a minha opinião. Eu acho também que o que vocês disseram de tomar notas é importantíssimo, e se calhar nós podemos estar aqui a falar de muito mais coisas, mas eu acho que tomar notas do lado do jogador, uma das coisas que nós fazemos nas sessões é mesmo, toda a gente tem ok, agora é digital, e por acaso também devíamos falar sobre este ponto, podemos falar dos dois ao mesmo tempo, porque tomar notas agora é muito mais fácil, e o facto disto ser de hoje em dia, a maior parte dos playtests, eu falei de cartão e papel e tudo, e ainda existem, ainda nos mandam, ainda há pouco tempo recebemos um protótipo 3D printed e em papel com cortado e cartão cortado e coisas assim, muito ainda em modo de protótipo, muito raw, exatamente, mas é giro, eu já neste momento já aprecio isso até como parte do processo, mas a real, e com PDFs que tu imprimes, e são claramente os manuais aí da versão 0.001, mas a parte engraçada é que o digital veio também ajudar a ser muito mais fácil anotar as coisas, porque tiramos fotografias com os telemóveis, tomamos notas dos telemóveis ou numa folha de papel, depois tiramos uma fotografia e conseguimos estruturar isto tudo, preencher o formulário e mandar para o cliente, neste caso para o criador, para quem nos está a pedir este serviço à DICE. Isso para mim foi revolucionário, ok? Quando começamos a fazer, começamos muito mais playtests digitais por causa da pandemia, e hoje em dia
A realidade é digital, muito mais. Qual é a vossa opinião de protótipos digitais versus físicos e a capacidade que nós temos de extrair mais dados, no fundo, mais para partilhar de feedback com o criador? Não sei, Miguel, qual é a tua opinião? Olha, se for um protótipo digital, o que tu consegues é muito mais gente a jogar o teu jogo, o teu protótipo. Começa por aí. Claro que... Com muito mais baixo custo. Não é? Que é sim, basicamente. Muitas vezes sim. Para além do que tens outra vantagem, que é, se for preciso alterar alguma coisa, tu alteras muito rapidamente, não é? Tu escusas de estar a imprimir outra vez, a cortar outra vez componentes, ou o que seja, ou pecinhas, não precisas. Tu se calhar tu fazes a alteração na plataforma que for, e aquilo é 1 hora ou 2 que tu demoras a fazer aquilo, ou se calhar é 1 dia, pronto, ok. Mas tudo bem, mas fizeste a alteração, está feita e fica logo disponível, não é, para toda a gente que vai jogar o jogo a seguir. E portanto, por aí eu acho que traz, obviamente, muitas vantagens. Traz também, como eu disse, muito mais gente a jogar e do planeta inteiro. Não é? Porque uma coisa é tu jogares com pessoas do teu país, da tua área, que podem estar um bocadinho, vou-lhe chamar biased, se calhar, porque se calhar as pessoas de uma determinada região ou de um determinado país vão jogar de uma maneira diferente que as outras do outro não vão, ou porque têm uma experiência diferente, não sei. São pessoas diferentes, muitas vezes são culturas diferentes e, portanto, isso pode-se traduzir em formas de jogar também diferentes, não é? E quantas mais formas de jogar diferentes tu tiveres, melhor para ti, enquanto criador, melhor para o teu jogo, melhor o feedback que podes receber. Só vejo vantagens, sinceramente. Quer dizer, desculpem, a única desvantagem que eu vejo é a desvantagem dos jogos digitais, em que demora mais tempo, bastante mais tempo, mas aí o próprio criador já tem que saber que um jogo que demora 2 horas em digital vai demorar 1 hora em analógico, em cartão, grosso modo, não é? Modo, mas pelo menos tu já tens que contar com X% de tempo a mais por ser digital e não ser físico. Sim. E depois tens que ver se realmente aquilo se encaixa nos padrões que tu queres para o teu jogo, não é? Se é entre os 60 e os 90 minutos, se alguém demorou 2 horas em digital, então se calhar dá. Pronto. Mas se alguém demorou 4 horas em digital, se calhar não está muito bem. Olha que até este fenómeno do digital, obviamente com a pandemia isto acabou por ser ainda mais promovido, mas cada vez mais editoras já pedem no formulário, lá na página de submissões de protótipos, já pedem, ou pelo menos põem lá como um bónus, como algo extra, se tiverem o jogo em uma plataforma digital, mais facilmente o jogo será testado ou pelo menos visto por nós. Portanto, acaba por ser quase que uma mais-valia nos dias de hoje teres o protótipo num formato digital. A menos que seja um jogo de destreza mais tátil, aí tu tens o problema, não consegues resolvê-lo com a plataforma digital, não é? Quer dizer, é mais difícil. Jogar um Jenga ali é mais complicado. Sim, o Tabletop Simulator também tem algumas coisas, até mesmo para fazeres ali, tipo Berlim e tudo, dá para fazer as coisas muito estranhas com aquilo. Mas de todo não parece que seja efetivamente um teste ao jogo, não é verdade? Claro. Muito bom, muito bom. É assim, acho que nós tínhamos aqui tanta coisa para falar ainda. Ainda vamos voltar para este tópico mais vezes e acho que é um bom tópico para criarmos visibilidade. Mas vamos avançar, se calhar, para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica, Jogos que dão que falar. Um momento, o final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema playtesting. Bruno, passo-te a palavra para tu poderes dar aqui o pontapé de saída no episódio 2 para a nossa rubrica. Que jogo trazes tu para nós hoje?
Então, o jogo que eu trago hoje é um jogo que eu tive a oportunidade de fazer o playtest, portanto, acho que faz todo o sentido eu trazê-lo, que é o 28. O 28, que é do Pedro Silva, editado pela Mabel Games, um jogo de 2 a 4 jogadores, dura mais ou menos 45 a 60 minutos e foi editado em 2021. Eu lembro-me, isto antes do Covid, lá está, de experimentar este jogo, com uma arte completamente diferente, com algumas regras ainda relativamente diferentes, mas já muito aproximado daquilo que o jogo é. O jogo é sobre o Electric 28. Basicamente, é um pick-up and delivery, que é, vamos recolher algo a um sítio e depois vamos colocar esse produto em algum sítio. Neste caso são turistas que estão a querer visitar zonas históricas de Lisboa, e aquilo que vamos fazer é, com o nosso elétrico, vamos gastando cartas para fazer o elétrico andar, vamos fazer com que, gastando cartas, também vamos recolher esses turistas que têm várias cores, e existem uns objetivos, algumas cartas que dizem, ok, existe aqui um meeple azul, um meeple amarelo que querem ir para o Rossio, e basicamente aquilo que eu tenho é ir buscar esses meeples e chegar ao Rossio e colocar esses turistas e ganhar pontos com essa carta. É um jogo muito giro, é familiar, diz que demora 45 a 60 minutos, nenhum dos meus jogos demorou mais do que 45 minutos. Também nunca joguei a 4, não sei se demora mais tempo se jogar com o número máximo de jogadores, mas também acho que se jogar a 2 não consegue extrair exatamente aquilo que o jogo pretende, porque existe uma coisa muito gira que é os elétricos empurrarem-se uns aos outros, e quanto mais gente houver a jogar, mais empurrões vão existir, e existe uma coisa que eu acho que não era necessária, mas que acaba por ser muito gira, que foi, acho que foi a editora que quis dar assim um bocadinho mais chum, mais bling bling ao jogo, que é a campainha, não é? E cada vez que alguém vai de encontro a outro elétrico, tem que tocar a campainha para dizer, atenção, vais levar aqui com o empurrãozito, e depois há ali uma troca de cartas, há ali uma parte de interação, mas é um jogo bastante familiar que eu já experimentei com algumas pessoas, as pessoas gostaram, e eu recordo-me que na altura já o protótipo já estava numa fase adiantada a nível de regras, houve coisas que mudaram, mas eu gostei bastante. Mas lembro-me também na altura de ter encalhado ali numa coisa que eu disse ao Pedro, e ele também é um amigo, portanto eu estou a falar bem do jogo, não me leva a isto como se eu estivesse a falar bem do jogo só porque sou amigo dele, mas o jogo é realmente interessante. Mas eu lembro-me dali de uma situação, eu ter falado com ele e ter dito, olha, isto eu não estou a conseguir sair daqui porque o jogo não me está a deixar. E ele ficou ali a pensar durante algum tempo sobre aquilo, e ele conseguiu arranjar uma alternativa. Portanto, acho que o meu feedback acabou por ser construtivo. Ele disse que nunca tinha acontecido aquilo no jogo, e portanto acho que é para isso que servem os playtests, e lembro-me disso até hoje, e já foi para aí há 2 ou 3 anos, já não me lembro, mas por aí, e fico muito contente pelo sucesso que o jogo está a ter. Foi recentemente o jogo do ano no Five Seasons, se não me engano, como jogo do ano português, e fico muito contente e recomendo. Está ainda aí à venda nas grandes superfícies, nas lojas mais centradas em jogos de tabuleiro. Pá, comprem, é muito giro o jogo. Recomendo 28. Também. Para tu não sentires que foi... Eu tenho 2 recomendações. Eu também um abraço para o Pedro, e ainda hoje já estava a falar disso na barrigada de jogos. É um jogo fácil de pôr na mesa, por acaso. Grande escolha aqui. Eu não o testei, por isso já só o joguei, e a campanha está top mesmo. É sério, está muita gira. Miguel, passando a palavra para ti, que jogos trazes tu para nós hoje? Eu vou pegar ali na dica do Bruno, do Rossio, e o jogo que eu trago hoje é um jogo de 2022 que é o Pessoa, que foi concebido pelo Orlando Sai, um abraço para o Orlando, e publicado pela Pitágoras. E o Pessoa é um jogo que eu gosto bastante porque cada jogador é um heterónimo de Fernando Pessoa, um dos 4 heterónimos, dos principais heterónimos de Fernando Pessoa, e o jogo tem várias coisas que eu gosto bastante. Uma que é o tabuleiro dos jogadores, que pode ser igual para todos, ou então cada um deles pode ser especializado, não é? Quem ficar com o Alberto Queiro vai ficar com um determinado tipo de vamos chamar-lhe uma habilidade especial, ou uma forma de pontuar diferente da pessoa que ficar com o Álvaro de Campos ou com o Ricardo Reis por aí fora. E temos também um tabuleiro central que, já agora, quando jogamos o playtest,
a arte não estava afinal nem pouco mais ou menos, mas eu na altura também percebi, obviamente, porque a arte é quase a última coisa a entrar, não é? Mas eu disse, sim, ok, está jogável, está fixe, gosto. E depois ficou realmente bastante melhor do que aquilo que nós vimos, e ainda bem. Mas lá está, mas nesse tabuleiro central o jogo também tem uma coisa muito gira, que é, nós, para além de sermos um dos heterónimos de Fernando Pessoa, também podemos controlar o próprio Fernando Pessoa, e é muito, muito, muito giro nós conseguirmos controlar essas duas personagens quase ao mesmo tempo, não exatamente ao mesmo tempo, mas quase. E depois temos toda a parte da escrita de poemas, de visitar vários sítios de Lisboa para ir buscar cartas, para fazer os poemas, para ir buscar outros tokens. Enfim, está um jogo também bastante bem feito. Também é um jogo familiar. Deve demorar à volta de, sei lá, 1 hora, também à volta disso. E pronto, e é a minha sugestão para hoje. É o Pessoa. Sim, senhor. Um grande abraço para o Orlando. Adorei testar esse jogo também. Tivemos a testá-lo até os dois. Foi espetacular. Gostei, sim, senhor. Bons jogos que vocês estão a trazer hoje. Eu trago-vos também um jogo que eu fiz um playtest. Eu tenho ideia de já ter falado ou aqui ou no top, eu já não sei. Mas chama-se Dirty Money, da Money Laundering Game. Foi lançado em 2021. É um jogo de 2 a 5 jogadores, 30 a 45 minutos, não é um jogo muito pesado, não, é um jogo relativamente familiar. O designer é o Daryl Chow, e a publisher é a Capital Gain Studios, um estúdio de Singapura que faz jogos nesta temática sempre ligada ao mercado financeiro, vamos dizer assim, que é engraçado eles estarem assim bastante focados nisto. O Dirty Money tem é na sua essência um jogo de cartas, onde nós estamos aqui a tentar, tem sim alguma economia no fundo, mas nós estamos aqui ali a tentar comprar, fazer investimentos. No final o que nós queremos é ter maiores investimentos que nos dão um maior ponto, um maior capital, não é, ganho, mas estamos a lavar dinheiro para isso. Há dinheiro sujo e dinheiro limpo. Como é evidente, o dinheiro mais caro, principalmente a criptomoeda, é todo sujo, não é? Então estamos ali a tentar de alguma forma não ser apanhado com dinheiro sujo, por isso temos que o gastar, mas também estamos a tentar capturar o máximo número de dinheiro que conseguimos. Por isso estamos a ir buscar dinheiro à mesa, que de vez em quando é mais caro e é sujo para podermos gastar, mas o que ficar e o que não conseguimos gastar, estamos a tornar-nos vulneráveis. Cada iteração do jogo também é muito divertida, porque é tudo em aberto. É um jogo muito engraçado nesse aspecto. A mão está escondida, as cartas que eu tenho na mão estão escondidas, mas todos estão a ver o que é que eu estou a picar, que nos dá. Depois os outros e nós próprios somos inspectores dos outros. De vez em quando tentamos jogar certas jogadas para ir inspecionar. Andei a ver o Miguel a sacar dinheiro, ali muita criptomoeda, ainda não vi essa criptomoeda a ser gasta, por isso tem que estar na mão dele. Ora, vamos lá tentar aqui. É que depois há uma parte engraçada do jogo, que algumas dessas inspeções, o dinheiro é confiscado pelo inspetor. Quer dizer, que passa para a minha mão. Olha, este dinheiro é sujo. Encontrei aqui duas coisas de criptomoeda, é sujo, vou ficar com elas. E depois ficamos com elas e podemos gastá-las no nosso turno, o que se torna a coisa também bastante divertida, muito pouco corrupta, não é verdade? Há aqui uma coisa bastante engraçada. O jogo tem muito humor na arte, muito humor em todas as partes. O playtest que nós fizemos também foi muito giro, porque nós estávamos a jogar mesmo com o criador, desculpem, com o produtor, na realidade. Ele fez parte do processo de criação, mas ele não assinou o jogo, mas ele estava como parte da produção, é mesmo da editora, e que também é designer de jogos. Não foi ele o main designer aqui deste jogo, que é o Zio. E o Zio divertiu-se imenso connosco, porque estava a jogar
jogar à 1 da manhã, porque nós estávamos, ele está em Singapura, nós estamos cá, com as diferenças horárias, estamos a jogar com ele à 1 da manhã, e foi uma boa disposição imensa. Tivemos a jogar o jogo completo, ele a jogar também. Ele não ganhou o jogo, mas o feedback foi incrível. Tivemos imensas ideias de assimetrias e coisas assim. Depois deu-me um gozo enorme ver muitas dessas coisas depois implementadas que nós estivemos a discutir. Eu acho que nós devemos ter estado tanto tempo a falar como tivemos a jogar quase, e pronto, e por acaso ainda vamos ter aqui em breve uma Dice Talk sobre o novo jogo que eles estão agora a lançar, está a começar a chegar agora à casa das pessoas, e que vamos ter aqui algumas coisas também para revelar. Por isso ficou aqui uma amizade criada, deu-me um imenso gozo de jogar este jogo, de testar este jogo, e pronto, e é o Dirty Money da Money Laundering Game. Fica aqui a sugestão de um jogo de Singapura, que por acaso é bastante cómico e bastante atual, na minha opinião, em qualquer no seu tema de alguma corrupção. Mas pronto. É todo o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se vocês já foram playtesters de algum jogo, então partilhem connosco se sim, quais, e o que é que acharam da experiência de serem playtesters. Adorávamos ouvir também as vossas opiniões sobre os jogos que vocês testaram, sobre o que é que foi a experiência de estarem a testar, estarem tão perto também e a comunicar com os criadores. Se ficaram curiosos ou até mesmo com vontade de fazer parte de uma equipa playtesters, muito bem, organiza-se muito bem organizada, e darem o vosso contributo para melhorar alguns dos jogos que estão a sair, então juntem-se à nossa equipa de DICE Playtesters, uma equipa que nos últimos 5 anos já testou dezenas de jogos, tem contribuído imenso para o hobby dessa forma, e se és um criador e ainda não conhecias esta equipa, então ficaste a conhecer. Estamos aqui para te ajudar e a testar as tuas criações. Basta mandarem um e-mail para testers@dicecultural.org e nos dizerem o que querem fazer parte da equipa de voluntários, esta equipa incrível que nós temos, ou então caso queiram pedir o nosso apoio para testar algum protótipo, o e-mail é o mesmo, testers@dicecultural.org. Lá estaremos cheios de vontade para vos ajudar. Por isso, juntem-se a nós. Se isto vos suscitou o interesse, estamos aqui com muita vontade de vos receber, seja para as vossas criações, seja vocês mesmo como voluntários, ou ambos. Por acaso não é mutuamente exclusivo este convite. Deixem as vossas respostas a todas estas ideias também e sugestões no Facebook da DICE Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp para continuarmos esta conversa viva. Podem também nos mandar um e-mail para podcast@dicecultural.org para nos mandarem ideias, feedback ou comentários aqui sobre o podcast. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que fazemos e partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa mega interessante. Claramente, o fruto de muito playtesting que temos feito ao longo destes anos aqui no podcast. É um prazer e uma honra gravar este podcast convosco. Obrigado, Marco. Obrigado, eu. Relembro que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site dicecultural.org, tem os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre jogos de tabuleiro e a educação, aquela parte de jogos de tabuleiro que também é importante para o desenvolvimento de cada um de nós, por isso vocês não vão querer mesmo perder o próximo episódio. A todos em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.